o Reinaldo José da Luz, de Itapecerica da Serra. Ele gostaria de saber se o Papa palestino foi Pedro. Não, essa relação aí é um outro Papa além de São Pedro, né? Eu não me lembro agora o nome, mas a gente pode até... Me lembra de eu trazer o nome desse Papa palestino? Você pode pesquisar na próxima aula? Não foi São Pedro, foi um outro Papa. Professor, agora mudando um pouquinho de tema, mas falando ainda da relação com a igreja, chegou aqui para a gente pelo e-mail a Rafaela Kelly, de Natal, perguntando: como os católicos devem reagir diante dos ataques de um protestante contra a igreja? Pois, segundo ela, se fere a igreja como se ferisse a minha mãe. O que é ecumenismo? Então, são duas perguntinhas e um comentário. Bom, a gente, em princípio, precisa evitar briga. A gente, em princípio, precisa evitar discussão. Eu já disse aqui e eu repito, é muito difícil você discutir ou dialogar religião com um protestante. E eu tenho muitos amigos protestantes, não estou dizendo isso assim com a intenção de discriminação, não, mas eu estou falando em termos de cultura. Para nós, a nossa fé é baseada em três coisas: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Ok? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição é como Deus se revelou. E o Magistério interpreta a Sagrada Escritura, interpreta a Sagrada Tradição. E aí ensina para nós a verdade. O que é o Catecismo da Igreja? O Catecismo da Igreja nada mais é do que isso. O Magistério da Igreja, que interpreta a tradição, interpreta a Sagrada Escritura e coloca para nós a verdade de Deus. Então, até que aqui atrás do Catecismo está escrito isso. Vocês querem ver? Aqui, o Papa João Paulo II, quando apresentou o Catecismo, o Papa diz assim, ó: um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos, das santas da Igreja. Então está aqui, é o que Deus revelou pela Bíblia, pela tradição, que o magistério, assistido pelo Espírito Santo, nos ensina. Os protestantes, Lutero tirou do protestantismo duas colunas dessa. Ele tirou o magistério e tirou a tradição, ficou só com a Bíblia, só a Escritura. Então o que acontece? Quando você vai dialogar com um protestante, e aí está falando de discutir, ele só se defende na Bíblia, e nós nos defendemos no magistério e na tradição. Então não dá para conversar, você entendeu? Porque você vai citar um argumento da tradição ou do magistério e vai dizer, para mim não vale. Então fica um diálogo de surdos. Então o que é melhor? É melhor serem bons amigos e não discutir a religião. Agora, o que é o ecumenismo? O ecumenismo é um desejo profundo que Jesus tem, não é o Papa que quer. Jesus diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é uma promessa, essa promessa vai se cumprir, gente. Haverá um só rebanho e um só pastor. O cristianismo foi estraçalhado. A túnica inconsútil de Cristo, aquela túnica que não tinha costura, por isso os soldados sortearam ali, essa túnica foi estraçalhada ao longo do tempo. Jesus disse: haverá um dia um só rebanho e um só pastor. Claro que isso vai ser uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. O Papa diz: a coisa mais importante no ecumenismo é a oração, mas também os diálogos. Então, a igreja apresenta a sua verdade, sem abrir mão de nada. O Papa diz: ecumenismo não quer dizer abrir mão de algum dogma da nossa fé. Está escrito lá na encíclica do Papa João Paulo II, Ut Unum Sint, que todos sejam um. João Paulo II diz: ecumenismo não é irenismo, ou seja, fazer a união a qualquer preço, abrindo mão. O Papa diz: não se trata de abrir mão de um dogma nenhum. Se trata do quê? De apresentar a nossa verdade, esclarecer a nossa verdade, convencer pela apresentação contundente da nossa verdade e deixar que Deus vá trabalhando o outro lado, de modo que haja um só rebanho e um só pastor. Gente, olha,
Milhares de anglicanos estão voltando para a Igreja Católica. Milhares. Houve um grupo anglicano que voltou para a Igreja Católica ano passado com 400 mil pessoas, de uma vez só. Deus está trabalhando. É isso mesmo, professor, sempre buscando a unidade. Tem tanta coisa em comum para conversar, por que vai discutir aquilo que eles têm? Aí, Ricardo, é um ponto importante. Vai conversar com alguém de outra religião, vamos conversar naquilo que ele aceita e eu aceito. Você aceita Jesus como Deus? Eu aceito Jesus como Deus? Louvado seja Jesus. Vamos conversar de Jesus. Eu aceito Maria como mãe de Deus. Você não aceita Maria como mãe de Deus? Então eu respeito a sua posição, você respeita a minha. Nós não vamos brigar por causa disso. Entendeu? É melhor assim. Porque assim evita a briga de família. Olha, gente, a igreja, vocês sabem, ela aceita o casamento de um católico com um protestante. Desde que os dois sejam batizados, batismo válido, um em cada igreja, e que eles se respeitem. Eles se respeitem. Eu respeito sua fé, você respeita a minha, eu não vou tentar converter você, você não vai tentar. E nós vamos educar os filhos na fé católica. Isso aí a igreja já exige antes, que é para não dar briga depois. Mas veja como é que a igreja é compreensiva, né? Ela é bem ampla nesse tempo, né, professor? Chegou outra pergunta aqui para a gente, lá de Montes Claros. Vou ver lá o nome dele. Ele é católico, trabalha em uma drogaria e não concorda com o aborto. Aí ele perguntando, o que ele deve fazer, considerando que ele é empregado e o salário é formado por comissões sobre vendas, inclusive sobre as pílulas abortivas? Devo recusá-la a vendê-las? Pergunta esse nosso amigo de Montes Claros. Deve recusar a vender. Se a sua consciência é contra você vender uma pílula do dia seguinte, que você sabe que é abortiva, então você deve chegar para o seu chefe e dizer assim, meu chefe, a minha consciência não deixa eu vender esse produto. Então, por favor, me libere disso. Que outro que não tenha a consciência que eu tenho, faça esse serviço. Aí você vai dizer, mas então é a mesma coisa, você não vende mais outro. Mas você respeitou a sua consciência. Você entendeu? Pelo menos você vai, entende? E se o chefe me mandar embora? Eu vou embora. Deus vai te dar alguma coisa melhor. Deus não vai te desamparar por causa disso, porque Deus é fiel de São Paulo. Se você for incriminado, aí é questão da objeção de consciência que eu falava no começo. Se a tua consciência for desrespeitada, a ponto de você ser mandado embora, entende? Tenha fé em Deus, que Deus não vai te desamparar por isso. Inclusive, isso refletindo e deixando bem claro, é um direito dele a objeção de consciência, né, professor? É lógico. É o direito que sabe, ele tem. Ricardo, é um direito, mas é um direito que infelizmente não é muito claro para os magistrados. De repente, se você entrar com a ação da justiça, de repente você pode perder. Esse que é o problema, entendeu? É hora dos juristas católicos, ou juristas cristãos, firmarem no Brasil o direito de objeção de consciência. Porque a gente percebe que é um direito que não é bem direito. Em algumas profissões, Entende? como a medicina, o próprio direito, eu sou advogado, posso falar, já é regulamentada a questão específica da objeção de consciência, como a gente comentava no início da aula. Agora, de maneira mais ampla, penso eu que ele trabalha numa farmácia, deve ter uma cartilha médica, cartilha ética, para ele estar observando, né, professor? Mas a orientação que a gente dá sempre é a favor da vida. Olha, eu me lembro, eu fui diretor da faculdade aqui, o campus da USP aqui em Lorena, durante uns 20 anos. Eu me lembro que chegava um aluno para fazer vestibular, e ele era sabatista, como é que chama? Testemunho? Não, testemunho de Jeová, não sei, peraí que nós vamos lembrar. Quem? Esse que guarda Adventista. Adventista de sétimo dia. Nós éramos obrigados a não dar o vestibular para ele no sábado. Porque para ele era questão de consciência não poder fazer vestibular no sábado. Então, nós aplicávamos um vestibular especial para ele num outro dia. Ele fazia no domingo. Porque a prova era no sábado. Respeito a consciência dele. Chama-se objeção de consciência. Agora, infelizmente, quando se trata de um vestibular, quando se trata de uma outra coisa, aí defende o direito. Mas quando se trata de defender a vida, aí é diferente.
Mas é uma questão moral, né, professor? Agora, isto, meus irmãos católicos do Brasil inteiro que me ouvem, isso depende de nós. Quem faz as leis somos nós. Você vai dizer, não, são os deputados. Quem é que está derrubando os ditadores lá no Oriente Médio? São os deputados? Não, é o povo. É o povo. Eu não estou dizendo para fazer aqui o que está acontecendo lá, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de mobilização católica, pela internet, pelo telefone, pressionar seu deputado, o seu senador. Quando nós aprendermos a fazer isso, a gente vai conseguir começar a fazer com que haja respeito por esses valores cristãos que nós queremos. É isso mesmo, professor. Vamos lutar pelos nossos direitos, né? Que é o dever do cristão e do cidadão. Uma pergunta que acabou de chegar aqui pelo Twitter, ele está querendo saber, por que o Papa, ele muda o nome e não usa o nome de batismo, professor? Olha, um primeiro Papa que mudou de nome, foi lá por volta do ano 500 e pouco, porque ele se chamava Minerva, e era o nome de um deus pagão. Então ficava chato um Papa com o nome de um deus pagão. Então o Papa João II mudou o nome dele, de Minerva para João II. Foi a primeira vez que um Papa mudou de nome, do nome de batismo dele para o nome. Agora também, porque na igreja isso passou a ter um significado interessante. Quando Deus, na Sagrada Escritura, muda o nome de alguém, Deus está dando uma missão especial, sagrada. Por exemplo, Abrão passou a ser Abraão, a partir do momento que Deus fez um pacto com ele. Você vai ser o pai do meu povo. Jacó passou a ser Israel, quando ele passou a ser o pai do povo judeu, que dá isso em as 12 tribos. Sarai, que era estéril, passou a ser Sara, não é? Simão passou a ser Pedro. Então, a mudança de nome, a igreja foi entendendo que significava, assim, uma missão. Por exemplo, muitas e muitas religiosas, quando entravam para os conventos, mudavam de nome. Eu tenho uma tia no convento que se chama Irmã Genoveva do Precioso Sangue de Cristo. O nome dela não tem nada a ver, mas ela ficou com o nome de Irmã Genoveva, que foi uma santa do Precioso Sangue de Cristo. Então, recebeu como nome religioso quando entrou. Então, isso também influenciou os papas. Agora, uma coisa interessante para completar isso, por que não tem o Pedro II? É o único. Por que não tem o Pedro III, o Pedro IV? Nós temos João 23, Paulo VI, Bento XVI. Por que nenhum Papa diz, eu vou chamar Pedro? Não tem. Qual é a resposta para isso? A resposta é que todos eles são chamados Pedro. Tu és Pedro. Então, quando o Papa é eleito, Jesus está dizendo, Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, por isso, nenhum Papa põe o nome de Pedro. Porque no fundo, todos eles são o mesmo Pedro, a mesma rocha sobre a qual Cristo sustenta hoje a sua igreja. Então, o nosso Bento XVI é o nosso Pedro de hoje, entenderam? Que nós chamamos de Bento XVI. É interessante, né, professor, que com a evolução da história da igreja também, foram surgindo vários nomes, vários exemplos, vários santos. Por exemplo, Bento XVI escolheu Bento justamente por causa da sua devoção a São Bento. Por que Joseph Ratzinger, alemão, escolheu o nome de um italiano, Bento, que para eles é Benedetto, ou Benedito, né? Para nós é Bento. Por quê? Porque São Bento é o pai da Europa. Foi o homem que permeou a Europa de mosteiros, né? E São Bento, os beneditinos, sustentaram a civilização quando os bárbaros chegaram. O que é que o Joseph Ratzinger sentiu quando foi eleito Papa? A Europa precisa de um novo Bento. Então ele disse, eu vou ser o Bento XVI. Tá certo? Tudo tem um sentido. Não é à toa que o nome é escolhido, não.